Abra sua Bíblia comigo. Provérbios, capítulo 28. Tem alguém com frio aí? Não. Todo mundo quentinho. Provérbios, capítulo 28, verso 13. Eu vou ler na tradução em NTLH, talvez a sua seja um pouco diferente, mas preste atenção. Provérbios 28, verso 13. A Bíblia diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Agora abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 5. Tiago está logo depois de Hebreus. Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós, ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez e então choveu e a terra deu a sua colheita. Somente até aí. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus pela leitura da sua palavra, que Teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração nessa noite. Deus, eu me coloco como um servo, como um mordomo, para servir o Teu rebanho, para compartilhar ao coração deles tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu te agradeço e te peço, usa a minha vida com Tua graça, com Tua misericórdia, com a Tua unção. Me dê sabedoria para conseguir compartilhar aquilo que está no Teu coração para a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Quem está preparado aí? Amém? Fala para quem está do seu lado, você está pronto, meu querido? Pode apertar a correia um pouquinho hoje, gente? Pode. Presta atenção uma coisa. Provérbios 28, 13, Tiago 5, 16, os textos que nós lemos. Eu quero falar com você nessa noite. O tema da minha mensagem é confessar ou assumir. Você vai entender onde é que eu quero chegar. Presta atenção, querido. Eu acredito que você há de concordar comigo que o ser humano ele tem muita dificuldade de confessar o que ele fez de errado. Concorda comigo? Amém ou não amém? A grande maioria das pessoas. Desde o princípio foi assim. Adão, Eva, transferiram responsabilidades para a serpente. E nós também temos muito costume de transferir responsabilidade para as pessoas. Muito, muito. Agora eu quero que você entenda também, antes de começar essa ministração, que eu gosto de dizer que normalmente,
Quem é bom para dar desculpa, ele é péssimo para se arrepender. Presta atenção para você ver. Tem gente que é especialista em dar desculpa para tudo de errado que ele faz. Normalmente, uma pessoa que é boa para dar desculpa, você conhece gente assim? É aquela que tem resposta para tudo, saída para tudo. Nela sempre tem um argumento muito forte para tentar defender o ponto de vista dela e mostrar que ela está certa. Essas pessoas são péssimas de arrependimento. E eu gosto também de dizer que a gente precisa desconfiar desse tipo de gente que arrota a santidade. E a gente deve confiar mais naquelas pessoas que têm facilidade para confessar os seus pecados, para buscar ajuda e que desejam uma mudança na vida delas. A gente deve confiar e acreditar muito mais nas atitudes dessas pessoas do que daquele que nunca demonstra estar fraco, daquele que nunca demonstra precisar de oração, daquele que nunca demonstra ter um momento de alto e baixo na sua fé. Dessas pessoas a gente precisa tomar cuidado. Agora eu quero que você entenda nessa noite sobre o que nós lemos, sobre confissão. Existem confissões que você vai ter que fazer somente para Deus. Coisas que envolvem só você mesmo. Existem outras confissões que você também vai ter que fazer a outra pessoa. Você vai ter que se assentar com ela e você vai ter que dizer, olha, eu fiz isso e isso contra você. E eu queria te pedir perdão. Outras você vai ter que, às vezes, não confessar um pecado, mas confessar uma tentação. E você vai chegar, às vezes, para um irmão, para o seu pastor, para o seu líder de célula, e vai dizer para ele assim, olha, eu queria te confessar uma coisa, eu estou sendo tentado em uma determinada área, me ajuda a orar, porque eu estou enfraquecendo na fé. Ore por mim. Eu gosto até de dizer que quem confessa a tentação, às vezes não será necessário confessar o pecado em si. Porque tentação não é pecar. Sabia disso, querido? Uma coisa é você ser tentado. Outra coisa é você pecar na tentação que você sofreu. Eu queria que você entendesse, em primeiro lugar, acerca do texto de Tiago que nós lemos. A Bíblia diz que devemos confessar e orar uns pelos outros para que sejamos curados. Mas entenda um pouco por detrás do contexto aqui. Naquela época, entre os judeus da época, qualquer doença que acontecesse no meio do povo, eles atribuíam aquilo como sendo pecado. Em João capítulo 9, versículo 1 e 2, acontece a cura ali de um cego de nascença. Mas antes de aquele homem ser curado, os discípulos olharam para Jesus e disseram assim, Jesus, quem é que pecou? Jesus disse assim, ninguém pecou nesse caso aí, não foi ele, não foi o pai, não foi a mãe. Tudo isso aí aconteceu para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Jesus, então, ele deixou claro que não é dessa maneira. Nem sempre uma doença é por causa de pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nem sempre é assim. Mas a Bíblia também cita alguns casos em que determinada doença aconteceu por causa de um pecado em si. João capítulo 5, a Bíblia fala do tanque de Betesda. Você deve conhecer essa história. As pessoas eram colocadas dentro do tanque e quando o anjo descia, as águas eram agitadas. Quem entrasse dentro do tanque em primeiro lugar era curado. Lá no verso 14, a Bíblia conta a história de um homem que havia sido curado. E mais tarde a Bíblia diz que Jesus o encontrou no templo e disse assim, olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Jesus estava então aqui colocando
o motivo da doença daquele rapaz como sendo algo responsável pelo seu pecado. Tiago, ele vem então e diz: confessai as suas culpas e orarei para seres curados. Engraçado é que nós sempre queremos a oração. Nós sempre queremos a segunda parte do texto. O crente gosta muito de pegar uma parte isolada do texto e usar só aquela frase para se beneficiar. Em muitos casos, você vai ouvir isso aí. Nós gostamos dessa segunda parte, que todos orem por nós. Nós queremos a oração de cura, nós queremos a oração que restaura, mas nós não queremos a parte de ter que reconhecer os nossos erros, em primeiro lugar. Nós queremos a parte de que orareis uns pelos outros para seres curados. Mas nós nos esquecemos que antes da oração vem a confissão das nossas falhas. E é o que muitas pessoas não têm. A ordem aqui no texto, ela é invertida. Antes de você esperar que alguém ore por você, a Bíblia está mandando eu e você confessarmos os nossos pecados. E depois, então, nós vamos receber a oração. Eu não quero aqui aprofundar sobre cura, mas eu quero abordar nesse texto sobre a necessidade de confessar os nossos pecados. Numa próxima oportunidade eu continuo falando sobre isso. Mas também eu quero que você entenda que a confissão aqui no texto, Tiago está deixando claro que ela não precisa ser feita diretamente para um pastor, não. Às vezes é para um irmão da igreja que você tenha confiança, seu líder de célula, alguém que seja o seu amigo mesmo, que serve ao Senhor. Mas a Bíblia está mostrando para nós, e você precisa sair daqui entendendo isso, que você precisa aprender a confessar, principalmente contra quem você pecou. Contra aquele a quem você necessita receber perdão. E é aí que entra o poder da oração. É quando você, marido, se assenta com a sua esposa e confessa o seu pecado para ela. E vocês oram juntos e a cura acontece. É isso que a Bíblia está dizendo. A esposa da mesma maneira. Você se assenta e conta, olha, eu fiz isso, isso e isso, e eu queria te confessar e te pedir perdão. É aí que a Bíblia diz então que os dois orarão e a cura acontecerá. Porque a confissão, ela produz cura. Seja ela espiritual ou física. Eu já vi pessoas que sofriam de algumas enfermidades, que quando perdoaram outra pessoa, a doença dela foi embora. Tinha uma amargura tão grande, um ódio tão grande no coração. A pessoa tinha depressão terrível. Ela perdoou, a depressão sarou. Porque a falta de perdão produz enfermidade. E isso a própria medicina ensina sobre isso. Sabia disso? Isso não é só a Bíblia quem diz. Tiago, ele está falando da cura também, se referindo ao perdão de Deus. Quando eu me arrependo e confesso o meu pecado, o que é que o texto de Provérbios diz? E eu abandono, você vai ser curado. Você vai ser renovado. Então eu quero aqui hoje me prender no ato de confessar. Diga comigo assim, a confissão precede a cura. Por que eu digo isso? Porque o pecado não confessado, ele impede a sua oração de chegar até Deus. Ele impede de Deus ouvir e responder às tuas orações. Então eu quero falar com você sobre o princípio da confissão. Presta atenção nisso. Olha para você, querido, e responda para você mesmo. Você tem essa dificuldade? Você tem dificuldade de chegar para alguém que você feriu, que você fez algo contra ele e confessar o seu pecado? Alguém que você traiu, que você
pisou na bola com essa pessoa, que você fez algo que não devia ter feito contra ela, você tem dificuldade? Você acha que existe uma diferença entre você confessar e você assumir o seu pecado? É claro que existe. Presta muita atenção nisso que você vai ouvir hoje. Essa mensagem de hoje é uma das mensagens mais importantes que eu já preguei nesse altar. Talvez ela pode responder muitas orações que você tem feito e você não sabe por que Deus não tem falado com você, respondido você. É porque às vezes você tem feito só a segunda parte. Você tem orado, 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 mas você esquece que antes de orar precisa haver uma confissão, um conserto. Confessai e sejam curados. Quando a gente lê esse texto, nós achamos que toda confissão traz cura, mas nem sempre isso é verdade. Sabe por que muitas pessoas não são curadas? Porque uma grande parte, eu chego a dizer a maioria, elas não confessam por arrependimento. Elas confessam, elas assumem porque foram pegas. Descobriram o que elas estavam fazendo. É diferente. Quem na verdade se arrependeu, ele confessa o seu pecado antes de alguém descobrir. Agora tem gente que infelizmente, ele só consegue assumir se a esposa descobre, se o marido descobre, se o pai ou a mãe descobre. Quem de verdade se arrependeu, confessa antes de ser pego. Esse será curado. Porque a Bíblia promete cura para quem confessa. Você vai entender onde é que eu quero chegar. Em toda confissão, na verdade, eu falo que a pessoa está assumindo a culpa. Mas quando a pessoa ela só assume, ela não procurou primeiro para confessar, talvez é porque ela não estava disposta a abandonar aquele pecado. Se ela não tivesse sido descoberta, ela continuaria fazendo por longos e longos tempos. Quem não confessa antes de ser pego, na verdade, querido, ele quase nunca se arrependeu. Justamente por isso que eu disse, se ele tivesse a oportunidade de continuar, ele iria continuar. Eu fiz uma vez, ninguém ficou sabendo, vou roubar de novo. Eu traí uma vez e ela não ficou sabendo, então eu vou continuar com essa amante. Ah não, eu fiz tal coisa e ninguém descobriu, então eu vou continuar. Agora o texto promete cura para quem confessa, não somente para quem assume. Confessai para seres curados. É por isso que às vezes nós oramos pelas pessoas, abraçamos a causa delas e nada acontece. Sabe por quê? Porque tem coisa escondida no meio. As pessoas às vezes chegam assim e falam, pastor, ora por mim, e eu estou com um problema aqui, eu queria um aconselhamento pelo telefone. Eu falo, não, meu irmão, vamos sentar para a gente poder conversar. Quase sempre essas pessoas, elas têm alguma coisinha escondida que elas não querem contar. E aí elas pensam que a oração vai trazer cura. Não vai. Se não houver primeiro um conserto, não existe oração que cure e que faça uma ferida cicatrizar se está podre do lado de dentro. Não tem jeito. Não adianta fazer corrente de oração se não houver confissão. Eu acredito que você já viveu isso. E você olha e fala, gente, o irmão está na igreja, eu estou orando pela vida dele, ele pede oração para todo mundo, a vida dele não muda. Pode procurar saber que às vezes tem alguma coisinha escondida. Como diz o meu avô, vai escafunchando lá. Uma hora você vai encontrar alguma coisa. Esses dias eu e a Marcinha nos assentamos para conversar com uma pessoa aqui. E aí, conversa vai, conversa vem. Conversa vai, conversa vem. E ele foi falando, e eu fui perguntando. Daqui a pouco,
Ele me contou coisas que eu acho que ele nem acreditaria que me contaria. E aí, às vezes, nós estamos orando, Deus abençoa, Deus cura, Deus restaura, Deus não vai fazer, enquanto a pessoa não tiver a coragem de colocar para fora o que está podre aqui do lado de dentro. Nós não podemos pular o texto. Primeiro vem a confissão, o arrependimento, o conserto, para depois a oração ser respondida. Então entenda uma coisa, querido, confessar é contar antes da descoberta. Isso é confessar. É quando o marido chega para a esposa e fala, olha, eu te traí, eu queria te pedir perdão, que eu não aguento mais conviver com isso. Já no outro caso, a mulher ou o marido, na verdade, o que foi traído, ele chega para o seu cônjuge e diz assim, olha, não adianta você querer me esconder nada, eu já sei de tudo. Aí ele fala assim, realmente eu fiz. Existe uma diferença ou não existe? Quando eu confesso, é porque eu não estou aguentando a conviver com aquele pecado mais. Quando eu só assumo, é porque talvez se não tivessem descoberto, eu continuaria naquele pecado muito e muito tempo. Porque ninguém descobriu até agora. Existe uma diferença para isso. E aí eu quero te deixar um conselho. Confesse antes de você ser descoberto. Porque confessar, meu irmão, é muito melhor do que você assumir. Confessar mostra o seu desespero de mudar de vida, o seu desejo de não querer mais viver com essa iniquidade presente no seu coração. Pastor, o que é iniquidade? Iniquidade é aquele pecado que permanece como uma prática diária na sua vida. Uma coisa é você trair, pedir perdão, se arrepender e não fazer mais. Isso é pecado. Outra coisa é você viver na prática do adultério. Isso é iniquidade. Existe uma diferença. E aí eu quero que você entenda que nós precisamos deixarmos ser conhecidos. Como assim, pastor? Quantos de nós vivemos atrás de uma máscara, fingindo que está tudo bem, na verdade não está? Quantos de nós vivemos uma falsa espiritualidade dentro da igreja? Nós sabemos que a vida que nós estamos levando é errada e nós continuamos até que alguém descubra e a gente seja envergonhado pelo pecado. Querido, quando alguém... É por isso que o diabo não gosta que as pessoas confessem. Porque quando uma pessoa ela cai no pecado e ela procura e confessa o pecado dela, o diabo perdeu. A pessoa se arrependeu. Agora, quando a pessoa ela é descoberta, o diabo adora fazer isso, porque aí a pessoa vai ficar envergonhada. É diferente. Por isso que a Bíblia diz, confessai. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que você tem que ficar contando sua vida para todo mundo. Eu estou dizendo que em determinados casos você precisa procurar ajuda. Você precisa se abrir com o seu pastor, você precisa se abrir com o seu líder, você precisa se abrir com o seu marido, com a sua esposa, você precisa se abrir com os seus pais, contar as suas mazelas, porque muito pode a oração de um justo. A oração de uma pessoa obediente a Deus, ela pode coisas fantásticas. E eu creio nisso. O problema é que às vezes nós estamos orando e nada acontece porque tem coisa mal resolvida nesse negócio. Como diz aquele ditado, tem caroço nesse angu. Não é assim que o povo mineiro fala? Tem caroço nesse angu. Eu já não gosto de angu, então nunca vou achar caroço no angu. Elias orou e a Bíblia diz que não choveu. Depois a Bíblia diz que Elias orou e choveu. E a terra deu o seu fruto. Ou seja, oração tem poder para mudar tudo, inclusive curar. Só que não existe cura sem antes que haja confissão. Olha para a sua vida hoje. Talvez você esteja orando há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e nada acontece. Eu sei que existem coisas que demoram mesmo.
Hoje foi um dia muito feliz para nós. Eu até mandei uma mensagem para os irmãos. Já há quase 20 anos que nós temos servido ao Senhor. A minha irmã está ali. Ela, meu cunhado, meus sobrinhos, minha mamãe, vieram no culto hoje. E há quase 20 anos nós servimos ao Senhor. E hoje foi o batismo do primeiro familiar nosso que se converteu a Jesus. Quase 20 anos orando por nossa família. Hoje começou uma nova etapa a ser quebrada na nossa família, em nome de Jesus. Então existem coisas que eu sei que demora. Agora existem outras coisas, talvez na minha vida, na sua vida, que já poderiam ter acontecido. Não aconteceu, porque nós estamos orando, 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 e nos esquecemos que tem coisa lá no fundo precisando ser consertada. Tem pecado que precisa ser confessado. O problema é que a gente peca a varejo, né? E a gente quer confessar por atacado. Deus, perdoa os meus pecados. Pecado tem nome. Você precisa chegar e falar assim: Deus, meu pecado é esse. O meu pecado é esse. Não é Deus perdoa todos os meus pecados. Não é assim. Se você pecou, você precisa falar com Deus exatamente aquilo que você fez. Então entenda, querido, existe diferença até no processo de cura. Pela confissão ou só quando você é descoberto. Quem confessa o seu pecado, no momento da confissão, querido, ele já sente que foi curado, foi perdoado por Deus, porque já aconteceu o arrependimento no coração dele há muito tempo. Isso é bíblico. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. É o texto de Provérbios. Porém, a pessoa, quando ela é descoberta, é ali naquele momento em que ela se deparou cara a cara com o seu pecado, com que alguém expôs para ela o erro que ela cometeu, que alguém descobriu o erro que ela cometeu, é a partir dali que o processo de cura e de arrependimento vai começar, ou de remorso. Porque tem gente que nem assim consegue se arrepender. Eu até gosto de dizer que todo pecado não confessado, ele vai voltar a ser praticado. Porque se não descobriram, ele vai fazer de novo. Agora, quem confessa mostra humildade no coração. Quem, na verdade, só assume o seu erro, ele mostra a falta dele. Por quê? Porque ele não teve coragem de assumir que precisava de ajuda. Está cheio de gente dentro da igreja, levando uma vida espiritual miserável. E não tem condição, não tem coragem de pedir ajuda, de assumir que está fraco. De contar o pecado que ele está vivendo, para poder pedir ajuda, para poder pedir oração. Muita gente prefere manter uma aparência que mostrar que está fraco, do que pedir, do que confessar. E aí vão seguindo a vida, continuam dentro da igreja por longos e longos anos. Você olha para a vida dele, o cara está na igreja há 15 anos, não acontece nada. Está na igreja há 15 anos, a vida dele não melhora. Gente, tem alguma coisa errada nisso, aí. Está na igreja há 15 anos, o cara não tem paz, não tem alegria, vive endividado, é com problema dentro da família. Eu sei que todo mundo tem problema, mas viver 20 anos dentro do mesmo problema tem alguma coisa errada? Ou vocês acham que não tem? Tem ou não tem? Não tem jeito, aí. Então, querido, confessar é você assumir antes de ser pego. É você ter a humildade de assumir que você errou. Que você não pode permanecer mais do jeito que está. Que não dá para viver de aparência com Jesus. Não dá. Seja o nosso falar sim, sim ou não, não. Porque o que passar disso vem do maligno, diz a Bíblia. Então não dá para viver de aparência na fé. Agora, o maior problema dos crentes de hoje, sabe qual é? É que eles confessam um pecado
só quando vem a dor. Não por amor a Deus. Existe uma diferença entre você confessar um pecado por amor ou pela dor. Observe para você ver. As pessoas quase não choram pelos pecados delas, porque elas feriram a Deus. A gente quase sempre chora porque a consequência bateu na porta da nossa casa. A maioria das pessoas não choram porque entristeceram a Deus. Elas estão chorando porque por causa do pecado delas agora, a consequência veio e a vida dela está desmoronando. Aí ela chora. Ela não está preocupada se o Senhor se entristeceu com ela quando ela pecou. Ela está preocupada agora com a consequência que ela vai ter que enfrentar. A maioria dos crentes são assim. Choramos pela dor que o pecado traz, não pela dor que ele produz no coração de Deus. Ou você acha que Deus não se entristece quando nós vivemos uma vida de pecado? É como esses dias eu compartilhei aqui, alguns domingos atrás. Um casal que eu atendi, eles moram em uma outra cidade, estavam de passagem aqui, vieram num culto. Me assentei com a mulher e o marido. Os dois são casados. Trabalham juntos, viajam juntos, e aí quando eles estão viajando e estão na mesma cidade, eles dormem na mesma cama do hotel. Quando chega na cidade deles, cada um tem sua casa. Cada um tem os seus amantes. E cada amante tem as suas esposas. 6 pessoas envolvidas em um só relacionamento. Aí vieram conversar comigo, e aí eu fui escafunchar, né? Me conta a história de vocês. Ah, nós somos isso, nós somos aquilo. Me fala mais um pouquinho de vocês. Ah, não, vocês são casados? Somos, mas nós estamos separados. Fala, mas como assim? Vocês viajam junto e estão separados? Me explica essa história. Não, é porque aí a gente dorme junto, mas quando chega em casa eu não consigo dormir na mesma casa. Eu falei, por quê? Porque eu tenho um amante, mas ele também tem, e os dois que nós temos são casados. Eu falei, vocês querem oração para Deus abençoar o relacionamento de vocês vivendo essa cachorrada? A minha esposa estava lá atrás. Acho que ela já ficou até com medo, ela quase saiu correndo. Falei para os dois, vocês são um bando de sem vergonha. Quer oração de cura? Agora, sabe por que os bonitões me procuraram aqui? Porque o filho estava na cadeia. A dor teve que bater na porta da casa deles para eles confessarem. Senão, eles iam continuar do mesmo jeito. E o pior, eu acho que ainda tem uma 7ª pessoa no relacionamento. Porque o marido que tá, da outra que está com ela também está sendo traído. É um negócio que vocês não imaginam. Num casamento tem 7 pessoas. Que bênção, hein? Então, querido, entenda uma coisa. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, o salário do pecado é a morte. Agora, pastor, por que as pessoas sabem disso e continuam a viver uma vida de pecado? É porque o pagamento do pecado não vem na hora. O diabo, ele deixa a pessoa entrar, enrolar tanto a vida, e aí quando ele vem cobrar promissória, é igual aquela dívida de banco, que o juro rendeu tanto que você não dá conta de pagar, ele te escadera. É isso que o diabo faz. Você vai pecando, trai a esposa uma vez, ninguém descobre, trai uma, ninguém descobre, daqui você está há 5, 6 anos, 7 anos, 10 anos com a sua amante, ninguém descobre, daqui a pouco a vida desmorona tudo. É por isso que as pessoas continuam pecando, porque nem sempre a consequência vem na hora, demora um tempo. Então, querido, entenda, a gente continua a vida dentro da igreja, pensando que está tudo bem. Eu vou levando a minha vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é assim? E vou vivendo minha vida no erro, vou vivendo minha vida no pecado, vou vivendo minha vida na gandaia, vou vivendo minha vida fazendo coisas que desagradam a Deus, e está tudo bem. Não, o que esse pastor prega isso não está com nada não, ele está errado, eu é que estou certo. Vamos ver, daqui a uns anos você vai me contar.
A hora que a dor da consequência bater na sua porta, você vai lembrar dessa palavra. Eu devia ter dado ouvido àquilo que o pastor pregava. Espera para ver. Estou profetizando maldição, não. Aquilo que o homem planta, ele colhe. É Bíblia. Agora eu estou falando para você sobre confissão. E eu quero que você entenda a importância da Bíblia no processo de cura. Porque tem muita coisa que às vezes nós tratamos como espiritual, quando na verdade é emocional. E na verdade tem muita coisa que a gente trata como emocional, que na verdade é falta de caráter. Às vezes uma pessoa está passando por um problema na vida dela, fala assim, leva ele no médico. Eu sei que tem coisa que é de médico. Mas tem coisa, querido, que não trata em consultório. Pecado trata com a Bíblia. Não é no consultório psicológico, não. Eu sei que isso é importante e eu quero que vocês entendam onde é que eu vou chegar. Não me interpretem mal. Pecado não se trata com terapia. Pecado se trata com a palavra de Deus. Só ela tem cura para nós. Se você quer ser curado, aceite ser confrontado por ela. Não existe cura para um pecado, para a sua vida espiritual, num consultório de um médico. Existe cura na presença de Deus, na palavra de Deus. O Evangelho de Jesus é a única mensagem de cura e salvação que o mundo precisa. A única mensagem de libertação. Irmão, só Jesus ele pode nos libertar, nos perdoar daquilo que nos prende. E é por isso que eu gosto sempre de dizer que não adianta querer pregar outra coisa no altar da igreja. Não. A única maneira de produzir arrependimento é ouvindo o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele leva as pessoas ao arrependimento. Como, pastor? Através da pregação da palavra. Através da leitura da palavra. Eu já contei testemunhos aqui de tantas pessoas na igreja que entraram aqui uma única vez, ouviram a pregação da palavra e nunca mais tiraram os pés daqui. Eu já contei testemunhos aqui de gente que estava com a vida toda errada, que ouviu uma pregação, chegou, pastor, me ajuda a consertar minha vida. E a pessoa consertou e nunca mais saiu. Falei do Jorge da Tamara aqui alguns dias atrás. Eu gosto de citar o exemplo dos dois. Porque eu cheguei aqui em Pains, assumi essa igreja, um culto que eu preguei, eles estavam sentados ali. Acabou o culto, o Jorge me procurou, me pediu para marcar um aconselhamento durante a semana. Chegou, falou, pastor, eu e minha esposa somos amaziados. E eu queria consertar essa situação. Dentro de pouco tempo, os dois estavam casados. Fumaram tudo. Aquele que confessa, ele vai ser curado. Agora, quem tenta ficar arrumando desculpa para poder tapar o pecado dele, ele vai morrer no pecado. O problema é que grande parte agora dos pastores hoje, eles acharam a galinha dos ovos dourados. Como assim, pastor? Encontraram uma maneira de atrair gente para a igreja. E aí eles pregam aquilo que dá ibope, aquilo que o povo gosta. Segundo Timóteo, a Bíblia diz isso lá no capítulo 4. Que as próprias pessoas buscariam mestres para si mesmas. Está cheio de gente procurando igreja, indo para a internet para poder ouvir aquilo que é agradável aos ouvidos, porque o ouvido dela coça quando o pastor prega uma pregação como essa que eu estou pregando aqui. Ela não gosta de ouvir isso. E na verdade, por que eu falo que os pregadores acharam a galinha de ovos dourados? Porque eles acharam. Eles descobriram o que agrada as pessoas. E eles estão pregando sobre isso. Autoajuda e tantas outras coisas. As pessoas vão para a igreja, mas elas vivem normalmente.
Vai para a igreja, pode continuar indo em festa. Vai para a igreja, pode continuar bebendo. Vai para a igreja, pode continuar frequentando os mesmos lugares. Pode tudo. Porque eles encontraram o tipo de evangelho que eles vão pregar, as pessoas vão vir, vão ser atraídas por isso. É o que o povo está gostando aí fora. E aí as pessoas vão para a igreja, cresce o número de evangélicos, né? Mas os cristãos não. Então entenda que se não há pregação da palavra, Jesus não opera cura no coração das pessoas. Porque antes da cura tem que vir um confronto para que haja arrependimento e confissão. E isso só a palavra de Deus pode fazer. Só ela pode fazer. A única coisa que eu posso pregar, querido, que vai transformar você é a palavra. Um discurso bonito pode até levar você a se emocionar, chorar, arrepiar. Só que a única coisa que produz libertação, João 8,32 diz, é a verdade. Conhecereis a verdade. É ela que vos libertará. Tudo aquilo que fugir disso aqui pode produzir emoção, mas não transformação. O verdadeiro arrependimento, ele vem quando eu ouço a pregação da palavra, quando eu medito nas Escrituras. Você pode ler o livro de teoria que você quiser, de autoajuda que você quiser. Nada disso vai transformar você. Agora, hoje se ensina muito sobre tudo isso, né? Ontem eu falava com a minha esposa sobre isso. Um livro que saiu aí agora sobre como manipular a mente das pessoas. É assim. E aí, está entrando dentro das igrejas. Os altares das igrejas hoje estão parecendo mais consultório psicológico do que igreja. Entra aí na internet para você poder ver. E as pessoas estão batendo palma, aplaudindo. Porque não tem conhecimento da verdade. Não adianta me criticar por eu falar isso aqui no altar, não. Daqui a pouco eu chego lá. Porque a Bíblia nos ensina a denunciar esse tipo de coisa. Então entenda uma coisa, querido. Se para levar as pessoas ao arrependimento fosse necessário pregar outras coisas, Jesus tinha pregado. Se fosse necessário usar técnicas humanas, Jesus tinha usado. Mas nenhum método, querido, que surgir fora da palavra será tão impactante como ela. Nada. Eu não sou contra usar esse tipo de método. Lá fora. Se você precisar de um psicólogo, vá no consultório dele. Aqui não é consultório, aqui é o altar. Aqui é lugar de pregar a palavra de Deus, não autoajuda para as pessoas. Se você precisar de uma ajuda médica, os profissionais estão aí para isso. Vocês estão entendendo? Não estou pregando contra isso, não. Só estou falando, o lugar não é aqui, é lá. Tem lugar para tudo. Os púlpitos das igrejas hoje não se fala mais de Jesus. Quase não. Depois em casa você lê lá em Apocalipse 3, no versículo 17. A Bíblia diz que Jesus chamou uma igreja de miserável. Está lá a igreja de Laodiceia. Jesus chamou uma igreja que se reunia, que cultuava o nome dele, mas deixaram Jesus lá do lado de fora. Os assuntos falados dentro do culto não eram voltados para Cristo. Os desejos das pessoas que vinham para a igreja não incluía Jesus dentro deles. Eles vinham para a igreja por outros motivos, não para poder adorar a Deus. Agora, querido, o remédio para a doença, o remédio para o pecado ali naquela igreja, já não era mais Cristo. Eram técnicas. Sabia que hoje existe isso também?
Se você participar de uma sessão, você vai ser curado. Vai. Agora eu fico imaginando. Imagine você comigo, alguém marcar uma festa na sua casa e não convidar você para a festa. É o que faziam com Jesus. A igreja dele. Mas deixaram Jesus lá do lado de fora, a tal ponto de Jesus falar assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus não está falando isso aqui para não crente, isso aqui é para a igreja, que pregava um Jesus mentiroso, que não existia, um evangelho que não era verdadeiro, e deixaram Jesus lá do lado de fora, batendo na porta: ei, a casa é minha, isso aí é meu. Não, a festa é nossa. Você fica de fora. Vou marcar um churrasco lá na casa do Ronei. Não vou convidar ele para ir. É isso que fizeram. É muito do que muitas igrejas fazem hoje. Marcam um culto, marcam uma conferência, mas o dono da igreja não pode entrar, porque os assuntos não são a respeito dele. Então, querido, você precisa entender que o verdadeiro evangelho, e simples evangelho, ele nos constrange a uma mudança. Como assim, pastor? A cura, ela vem pela confissão. E o desejo e a necessidade de confessar, ela nasce depois de você ouvir a palavra. O confronto gera isso. Eu quero que você entenda, é tempo de nós aprendermos, voltarmos a ouvir mais do que a Bíblia diz. Porque Jesus está voltando. E só vai subir, só vai morar na glória com Ele aquele que viveu uma vida pautada nos princípios da palavra dele aqui na terra. E Ele vem e nos orienta, sempre que você errar, confesse o seu pecado. Arrependa-te, volta à prática das primeiras obras. Sabe, querido, a igreja precisa voltar a crer com unhas e dentes e a obedecermos mais aquilo que Deus fala. Mateus 24, 36, eu amo esse texto. A Bíblia diz assim: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai, como aconteceu nos dias de Noé. Assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se e oferecendo em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Tem muita gente achando besteira isso aqui que eu estou pregando. Mas o dia que Jesus voltar para buscar a igreja dele, essas pessoas vão lembrar de cada palavra que saiu desse altar. Espero que até lá você já esteja no nosso time. Espero que até lá você tenha corrigido a sua caminhada. O Senhor, Ele nos ensina a andarmos em obediência à palavra dEle. Escuta uma coisa, querido. Bastou uma palavra de Deus para Noé. Eu comecei a falar disso domingo passado aqui lá. Bastou uma palavra de Deus para Noé e ele cumpriu tudo. Você não vai encontrar na Bíblia Deus falando com Noé 2 vezes. Deus falou com Noé uma única vez: constrói para mim uma arca, porque eu vou enviar um dilúvio, eu vou mandar chuva, eu vou acabar com tudo, eu vou destruir a humanidade. Bastou uma só palavra. Uma só palavra gerou 100 anos de obediência. Uma só palavra. Noé viveu 100 anos construindo a mesma coisa. Você pode imaginar Noé acordando todo dia de manhã, indo para o meio do mato, cortando árvore, lixando madeira, cortando madeira. Os filhos olhando para ele, falou: pai, você está ficando doido não? Não, Deus me falou. Mas Deus não confirmou a palavra, meu filho. Quando Deus fala, não precisa de confirmação, não.
A gente sabe muito bem quando vem de Deus e quando não vem de Deus. Não precisa de profeta, não precisa de ninguém. Já está tudo escrito aqui. Ó. Se Deus falou, é isso aqui que eu tenho que obedecer. Ponto final. Ah, Deus não me confirmou. Não é assim que a gente escuta aí hoje? 1 ano, 100 anos de obediência por causa de uma palavra. 100 anos sustentando a mesma palavra. E ninguém acreditava em Noé. Mas um dia choveu. Um dia as águas começaram a subir. E você pode imaginar o povo batendo do lado de fora do barco. Noé, abre a porta, Noé, me perdoa. Agora é tarde demais. Sabe, querido, eu estou aqui para te dizer uma coisa nessa noite. Jesus vai voltar. E só quem estiver em obediência à palavra vai subir comigo. O problema é que hoje nós pregamos e as pessoas elas estão voando. O pastor prega, prega de novo, ensina as mesmas coisas e as pessoas continuam agindo como se a palavra não fosse para elas. As pessoas continuam vivendo a vida como se Deus não tivesse falado com elas naquele domingo à noite. Para muitos, esse livro aqui chamado Bíblia já deixou de ser desnecessário, porque tem tanta coisa aí hoje que pode suprir os meus vazios. Só que eu quero que você entenda que a única pregação que pode produzir transformação é a pregação bíblica. Alguns dias atrás, eu fiquei muito feliz com o Senhor. E eu nem cheguei a contar isso aqui, mas minha irmã, meu cunhado, estiveram no culto aqui. E no meio da pregação, meu sobrinho Rafael, que está lá atrás com eles, começou a chorar. 9 anos de idade. No final do culto, ele abraçou com a mãe dele ali atrás e disse: mamãe, quando o Didi estava pregando, durante o culto me deu vontade de chorar umas 5 vezes. E eu senti vontade de ser diferente. E aí ele foi embora dentro do carro, sentindo a presença do Espírito Santo. Chegou em casa, ele fez coisas que ele nunca tinha feito. Mudou o comportamento. Um menino de 9 anos, quando ouviu a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E às vezes nós estamos aqui dentro da igreja, há tantos e tantos anos, colocando os nossos dedos nos ouvidos para não ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Uma criança de 9 anos às vezes é mais sensível do que uma pessoa que tem 20 anos, 30 anos de crente. Que pensa que não precisa mais dar ouvidos aos direcionamentos que saem do altar da igreja. Querido, Jesus, ele nunca precisou de estratégia, de inteligência para alcançar o coração dos seus ouvintes, nunca. Jesus nunca precisou de sessão de relaxamento para você entrar em transe, né? Feche os seus olhos. Igual um boi, né? Jesus nunca precisou disso. Jesus, ele sempre pregou o simples e verdadeiro evangelho. Isso por si só era suficiente. Só que hoje, para poder atrair as pessoas, vale tudo. Coisas que antigamente nós reprovávamos, hoje os crentes estão fazendo. Antigamente tinha coisa que era pecado. Hoje não tem nada a ver mais. Engraçado, né? Mudou tudo. Daqui a pouco, sei lá o que vai virar esse mundo. A gente faz parte de uma geração, eu já falei isso aqui, que tem acesso a informações como nunca houve, mas continua ignorante como nunca antes. Para não falar outra coisa. O povo tem acesso à internet, estão vendo as coisas e parece que eles não enxergam.
são atraídos por pessoas que pregam coisas gostosas de ouvir, frases de autoajuda. Gente, pelo amor de Deus. Pessoas que, como a Bíblia diz, são levadas por qualquer vento de doutrina, só que a gente precisa aprender com o nosso maior exemplo, Jesus. Marcos capítulo 1, verso 22. Olha o que a Bíblia diz. E todos ficavam maravilhados com o seu ensino, pois lhe ministrava como alguém que possuía autoridade, não como os mestres da lei. Presta atenção nisso aqui. Muitas vezes os mestres judeus daquela época, eles citavam frases de rabinos famosos para poder impressionar o público que eles estavam pregando. Vê se não é isso que está acontecendo na internet hoje aí. Os pastores de hoje, né, que pregam aí autoajuda, que pregam aí esse evangelho aí, cheio de frases de efeito, frases decoradas, eles pegam essas frases e aí juntam aquilo, né, e montam uma mensagem cheia de palavras bonitas, de fábulas, né, e as pessoas falam, meu Deus, amanhã já esqueceu tudo, não produziu nada. E os crentes estão tudo lá assistindo, repostando, aplaudindo, batendo palma para essas coisas, nem sabe o que está por detrás do texto. Que imaturidade nós estamos vivendo. Jesus, querido, ele nunca precisou disso. Jesus nunca usou técnica humana para impressionar ninguém, porque o que muda as pessoas é o evangelho. Eu falo que estudar é extremamente importante, e eu apoio isso, porque eu faço isso. Ler livros. Mas a palavra de Deus nos lábios de Jesus era o suficiente para mudar o coração das pessoas. Não precisava de mais nada. Jesus pregava, está escrito aqui. E todos ficavam maravilhados com o seu ensino. Hoje as pessoas não ficam mais maravilhadas com o ensino bíblico que o pastor traz aqui. Elas ficam mais maravilhadas com o que o outro fala na internet do que o que é pregado na igreja. Desculpa eu falar sobre isso. O tempo que nós estamos vivendo está cada vez mais difícil. O problema é que essa erva daninha entrou dentro da igreja. As coisas estão acessíveis facilmente aí para todo mundo pela internet, só que não foi sempre assim não, querido. Antigamente, a palavra era a única fonte para poder saciar a fome das pessoas. Hoje ela é só um subterfúgio a mais. Hoje ela é só um complemento. Na verdade, eu não preciso ler a Bíblia, eu vou para a internet, está tudo pronto. Para que eu vou na igreja? Daqui uns dias eu vou soltar um estudo de célula aí sobre a internet. O negócio vai pegar fogo. Bênção, Deus me deu uma palavra essa semana, não vou falar aqui hoje porque eu não tenho tempo. Agora, o meu papel aqui todo domingo, presta atenção, não é trazer algo de diferente, algo novo. Não, eu só tenho que pregar aquilo que Jesus já pregou. Ponto final. Está tudo aqui. Pastor, o que é que Jesus pregou? Arrependam-se, porque é chegada a voz do reino dos céus. É isso que eu tenho que pregar. Conserta a sua vida, senão você vai no inferno. Transforma a sua vida, volta à prática das primeiras obras, porque não adianta ir para a igreja se vocês me deixam lá do lado de fora. Mal sabem vocês que vocês são pobres, miseráveis e nus. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 3. Então, querido, entenda uma coisa. Quando eu falo disso aqui, às vezes as pessoas pensam que é marcação, mas não é. Mas pensa uma coisa, as mensagens que você ouve na internet, elas produzem emoção, arrepio ou arrependimento? Pelo que eu percebo, não está produzindo nada, porque as pessoas que eu mais vejo que gostam desse tipo de coisa, a vida delas continua do mesmo jeito, não muda. E esse assunto eu sempre vou falar aqui no altar da igreja. Se você for abrir a Bíblia lá em Atos capítulo 20, você vai ver Paulo alertando a igreja de Éfeso. O que Paulo falou? Olha, eu preguei aqui para vocês 3 anos,
dia e noite. Eu chorei, eu admoestei vocês. Agora vocês fiquem atentos, porque quando eu for embora, os lobos devoradores vão tentar vir e pregar outra coisa para distorcer tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Está lá em Atos capítulo 20, versículo 25 ao 32. Lê na sua Bíblia. Se naquela época Paulo já estava alertando que ia vir gente para distorcer a pregação dele, quanto mais hoje. Então, querido, nada que eu pregar além da Bíblia produzirá mudança. Nada. E aí eu quero que você entenda, eu já estou quase caminhando para o final. Eu gosto de dizer que a igreja ela não precisa de pregadores de fogo. É pregador que prega a palavra. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Quando a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor, Jesus mandou fazer um congresso de reavivamento na igreja? Quando a igreja de Éfeso deixou de amar o Senhor, perdeu o primeiro amor, Jesus falou assim, ó, chama um conferencista de fogo aí, faz um culto aí no reteté. E o povo vai tudo rodopiar, sapatear, e o fogo vai descer, e o coração deles vai... Foi isso que Jesus mandou fazer? Não, Jesus mandou falar para eles assim, arrependam-se. Porque o fogo volta, a cura acontece quando a confissão acontece em primeiro lugar. O problema é que a igreja quer o fogo, a igreja quer os milagres, a igreja quer os benefícios do evangelho sem ter o compromisso que ele requer. As pessoas estão dentro da igreja e a gente prega aqui e elas continuam vivendo a vida como se não fosse para elas. As pessoas batizam hoje e amanhã continuam ouvindo música do mundo, indo na exposição, fazendo tudo que sem nenhum problema. Eu quero te contar uma coisa, querido. Ontem eu encontrei com um pastor amigo meu e até quero falar sobre isso porque nós vamos apoiar esse projeto. Sou muito amigo de um pastor, ele é pastor em Formiga, pastor Wester, grande amigo meu. E ontem eu me encontrei com ele e agora em agosto eles estão indo fazer um projeto de evangelização em uma tribo indígena, próximo ao Peru. Eu não me recordo aqui como é que é o dialeto deles lá, muito difícil de falar. E eu ia projetar no telão aqui, mas o tempo não, vou só falar para você entender. Ele me mandou ontem uns vídeos que eu fiquei arrebentado. E ele compartilhando comigo, ano passado ele esteve lá e esse ano ele vai voltar com mais 2 irmãos. E eles foram lá para levar Bíblias. E a nossa igreja vai enviar uma oferta para lá para comprar Bíblias para esses irmãos que eles não têm. Há 20 anos atrás passou um missionário americano lá nessa tribo. Ele passou, foi embora, e me parece que ele deixou um manual do Novo Testamento para eles, mas em espanhol. E eles não conseguem ler, porque o dialeto deles é totalmente diferente lá. E um belo dia, uma outra pessoa foi lá, um outro missionário, parece que nesse tempo todo, 2 pastores só pisaram lá nessa terra. Eles estão próximos ao Peru, mas parece que os pastores peruanos não gostam de ir lá. Não dão assistência para eles. E aí, eles estão lá afastados no meio do nada, no meio da mata, um grande número de pessoas. E eles andam, às vezes, 25 horas de barco para poder fazer as cruzadas evangelísticas em aldeias vizinhas. Você pode imaginar o que é você subir num barco, sem nenhuma proteção, 25 horas para poder fazer um culto, participar de um culto. Tem gente que mora de frente à igreja e não vem na igreja. E eles não têm a Bíblia Sagrada. Um dia um missionário entrou lá na tribo e começou a pregar para eles. E ele pregou no livro de Daniel. Olha só para você ver.
como esse povo valoriza mais a palavra do que nós. O pastor Wesley estava me contando que no momento que o pregador, o missionário, começou a pregar no livro de Daniel, o povo levantou e falou: opa, você é um impostor. Isso aí que você está pregando não é na Bíblia, porque eles tinham adquirido um manual na língua deles do livro de João. Então eles só conheciam o evangelho de João. Quando o rapaz começou a pregar em Daniel, eles falaram: isso aí que você está pregando não é Bíblia não. E aí o rapaz foi explicar: não, é porque eu tenho a Bíblia toda, vocês não têm, eu vou providenciar uma Bíblia para vocês. Eles estavam lendo a palavra e tudo que era pregado fora dela, eles questionavam, eles não aceitavam. Hoje a gente aceita de tudo. Tudo que for de gostoso aí, a gente está mandando para dentro. E aí, querido, ele me contando que um dia estava voltando dessas 25 horas de um evangelismo que tinham ido fazer. Pois qualquer dia desse eu passo os vídeos aqui. E ele foi comendo uma vasilha de arroz. Eles têm que levar comida, porque lá eles têm uma refeição por dia só. E às vezes os pastores têm que comer as coisas escondidas, porque não dá para dividir para todo mundo. E o rapaz responsável lá por essa aldeia, ele ia jogar fora o restinho de arroz que estava na vasilha dele. O rapaz disse assim: não, pelo amor de Deus, não joga fora não. Vamos dar para as crianças quando chegar lá na aldeia o resto do arroz que ele estava comendo. Eu tenho um vídeo comigo aqui. E ele chegou, deu uma vasilhinha menor do que essa Bíblia. E as crianças colocando a mão, pegando os pedaços de arroz e colocando na boca. Tinha uma criança que nem soltava a vasilha do arroz. As irmãs, ele me contando que uma irmã, ela abraçou a Bíblia quando eles levaram as Bíblias. Mas não deu para levar para todo mundo. É por isso que a gente vai ajudar para todo mundo lá ganhar uma Bíblia. Uma irmã abraçou a Bíblia e disse assim: Jesus me ama mesmo? Porque agora ele está falando comigo numa língua que eu entendo. E você tem uma Bíblia dentro de casa e nem traz ela para a igreja. Que vergonha. Você tem uma Bíblia dentro de casa e você não sabe o que é ler uma Bíblia. Você não ama essa palavra. Nós desprezamos essa palavra todo dia da nossa vida. O pastor prega, prega, prega e a gente vai embora vivendo a vida como se não fosse conosco. Queridos, o preço que nós vamos pagar vai ser alto demais. Essas pessoas não têm o que comer. Essas pessoas não têm uma Bíblia para ler. Elas estão implorando. Estava lendo um testemunho de um pastor que foi na Coreia. Eu tenho aqui no meu telefone, eu ia ler, mas o tempo aqui já estou terminando. Eles foram para a Coreia e eles reuniram num culto, num quarto de hotel de 65 metros quadrados, menor do que aquela parte da entrada lá da frente. E o pastor perguntou para eles assim: se acontecer deles nos descobrir aqui, o que vai ser feito? Ó, pastor, o senhor vai ser deportado de volta para o seu país. Ele é americano. E vocês? Nós vamos para a cadeia. E aí começaram a estudar o livro de 1 João, isso o pastor contando, um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, e ele contando, ele dizia assim: olha, nós lemos o capítulo 1 de 1 João, depois eu vi que uma irmã passou a Bíblia para outro irmão, e aí depois eu fui perguntar aquilo para ela, ela disse assim: olha pastor, é porque se alguém chegar aqui e nos pegar, eu já decorei o capítulo de 1 João todinho. E aí a minha irmã decorou o segundo capítulo de João aqui, porque se alguém nos pegar, daqui de dentro não tem jeito de roubar o conhecimento que nós guardamos. Que cristianismo frouxo que nós estamos vivendo. É vergonhoso quando a gente se depara com situações como essas, para muitos de nós falarmos que somos crentes. E aí os irmãos coreanos viraram para o pastor e disseram assim: pastor, pelo amor de Deus, faz uma oração por nós. O pastor disse assim: eu? É vocês que têm que orar por mim. O pastor ajoelhou e falou: pelo amor de Deus, põe a mão na minha cabeça e me abençoa. Porque nós é que precisamos ter a mesma fé que vocês têm, não vocês a nós. Sabe, querido,
Pastor, por que nós não confessamos os nossos pecados? Por causa do distanciamento de Cristo que nós vivemos. Jesus, ele constrange o pecador. O Espírito Santo, querido, ele não deixa você pecar de maneira confortável. Olha quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu e no meio da conversa Zaqueu começou a desembuchar tudo. Diz a Bíblia que a salvação chegou na casa de Zaqueu. Porque Zaqueu começou a colocar tudo para fora. E ele fez um propósito. Olha, eu restituo. Olha, eu vou dar tantas vezes mais tudo aquilo que eu roubei. Olha, me perdoa. Eu acredito que foi uma conversa maravilhosa. Agora, por que as pessoas não querem Jesus na vida delas, na casa delas? É porque elas sabem que alguma coisa vai ter que mudar. A gente prega aqui, as pessoas vão embora para a mesma vida porque elas não querem ter que mudar aquilo que elas fazem. Efésios 4, a Bíblia diz, ordena você a se despir do velho homem, aquele que mentia, fale agora a verdade, aquele que roubava, agora não rouba mais, trabalhe. Ou seja, o que fazia parte do velho homem, a partir de agora não pode fazer mais. Se continua fazendo, é porque você continua velho como antes. E aí eu quero terminar te dizendo o seguinte. Procure ajuda, querido. Confesse, abandone. Salmo 32, versículo do 3 ao 5. Davi, ele diz que enquanto ele calou, os ossos dele começaram a apodrecer. Está lá na Bíblia. Querido, enquanto você se calar, sua vida vai ser destruída aos poucos. 1 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Só que eu preciso que você entenda. Não adianta hoje você dizer que se arrependeu e confessar o seu pecado se você não estiver disposto a abandonar. Eu vim aqui hoje para te dizer que a verdadeira confissão, ela está totalmente ligada com o abandono da prática. Eu vim aqui essa noite para te dizer que é tempo de você colocar a sua casa em ordem. Porque senão o negócio vai começar a pegar para o seu lado. É tempo de você começar a dar mais ouvido para a palavra de Deus. Não espere ser descoberto, porque talvez pode ser tarde demais. Agora eu gosto de dizer que a confissão ela é o primeiro passo que mostra o arrependimento. Por quê, pastor? Porque o segundo passo é você se livrar daquilo que te levava ao pecado. Presta atenção nisso e eu vou terminar te dizendo isso. Diga comigo assim, arrependimento exige mudança. Deixa eu te falar uma coisa, se você não mudou, é porque você não se arrependeu. Depois em casa você abre a Bíblia, lá em Atos 19, versículo 14 em diante, não precisa abrir agora, presta atenção aqui. A Bíblia fala dos filhos de Seva, e eles foram expulsar um demônio ali, o que aconteceu? Tomaram uma tunda, né? Rasgaram a roupa deles e saíram de lá nus, envergonhados. É isso que a Bíblia fala. Diz a Bíblia que quando o povo teve conhecimento daquilo que aconteceu, a Bíblia diz que eles foram tomados de um grande temor e o nome do Senhor Jesus começou a ser exaltado e glorificado no meio do povo. Muita gente começou a confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados abertamente, diante de todo mundo. Está escrito lá no verso 18. Depois em casa você lê esse texto. E isso aqui mostra arrependimento. Como assim, pastor, que você pode provar? Verso 19. A Bíblia diz que muita gente que praticava ocultismo começou a pegar os livros que eles tinham e começou a trazer para poder queimar. Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer.
As pessoas que praticavam o ocultismo começaram a publicamente queimar o livro deles. 50.000 dracmas foi o prejuízo que eles tiveram. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque isso aqui mostra um contraste, uma diferença entre nós. Porque às vezes nós confessamos, dizemos que nos arrependemos, mas a gente não quer tirar da nossa vida aquilo que nos levou ao pecado. Eu converti, pastor, aceitei Jesus, batizei, mas os meus CDs estão todos guardados lá. Para quê? Você vai precisar disso mais? Pastor, eu converti, mas a minha adega está toda lá e eu fico olhando para os vinhos, né? Respira até fundo. Aquele ali, ele é de 70 anos atrás. Eu lembro até hoje do gosto dele. É isso que as pessoas fazem. 50.000 dracmas foi o prejuízo deles. Aí eu quero que você entenda. Uma dracma, um denário, era mais ou menos parecido naquela época. Era o valor de um trabalhador braçal que ele recebia de salário por dia de trabalho. Era mais ou menos hoje um servente de pedreiro, que ganha em torno de R$70, R$80, não é isso? Mais ou menos por dia de serviço. 90 às vezes. Mas eu vou calcular aqui no preço de R$70. 50.000 dracmas. 50.000 moedas. Era o valor de 50.000 dias de trabalho. A R$70 era 3,5 milhões de reais. Que o povo pegou, jogou, tacou fogo e falou: eu não preciso disso mais. Porque a partir de hoje eu só vou servir ao nome do Senhor Jesus Cristo e mais ninguém. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque arrependimento que não te custa alguma coisa, que não te custa renúncia ou abandono de prática, não é arrependimento. Arrependeu? Confessou o seu pecado? Pega isso e põe no fogo. Para que você vai ficar alimentando coisas na sua vida que não fazem mais parte da nova natureza? Se você viu que essa amizade que você está andando não é para você andar, porque está te levando para o mau caminho, abandona ela. Apague esse número do seu telefone. Se você não consegue lidar com rede social, pelo amor de Deus, acaba com isso. Sabe, querido, eu termino te dizendo que enquanto houver alguma coisa escondida na sua vida, não haverá oração respondida. Você pode orar, 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 buscar de Deus e nada vai acontecer enquanto você não decidir queimar tudo aquilo que não faz parte do novo homem. Fica de pé no seu lugar.